A detetive Tina recebeu uma chamada de emergência de um museu da cidade. Alguém tinha roubado um exclusivo broche de escaravelho do Antigo Egito. Antes de mais nada, Tina verificou todas as câmeras de segurança. Isto foi o que ela encontrou. Você consegue identificar o ladrão observando estas duas imagens? Está vendo este cara aqui? Ele está segurando um copo destampado na primeira imagem, mas na segunda o copo está com tampa. Ele deve ter escondido o broche dentro do copo de papel. A detetive Tina correu para a cena do crime. Quando o broche sumiu, o sistema de segurança do museu trancou todos os visitantes dentro do prédio. Mas os guardas não encontraram o suspeito entre os visitantes. Como será que ele conseguiu escapar? Você já adivinhou? Olhe para o teto. Está vendo as pegadas nesta estátua? O ladrão subiu nesta escultura e fugiu pela janela do teto. Tina foi para a cobertura do prédio para buscar pistas. Você consegue ver alguma? O ladrão deixou o copo caído lá em cima. Tem um nome de uma cafeteria escrito nele: Café Incrível. A Tina pode visitar este lugar e dar uma olhada nas câmeras de segurança. A policial chegou à cafeteria, que ficava ali pertinho do museu. Infelizmente, eles não tinham câmera de segurança, então Tina interrogou os funcionários. Kelly, a atendente, disse: "Sinto muito, não conheço esse cara. Preciso voltar para o meu trabalho." Marcos, o gerente, disse: "Esse rosto parece familiar, mas não sei onde ouvi." E Felipe, o vigilante, disse: "Sinto muito, nunca o vi. Pode confiar, sou ótimo em memorizar rostos." A Tina tinha certeza de que um deles havia mentido. Mas quem exatamente? A Kelly. Veja o iPad dela. Tem uma chamada perdida de seu namorado. Agora observe bem a foto do contato. É o nosso ladrão. Então a Kelly é cúmplice do crime. Tina disse para a Kelly: "Você terá que prestar esclarecimentos na delegacia." Mas Kelly saiu correndo pela porta dos fundos. Tina a seguiu e acabou entrando em um porão escuro. Ela se perdeu lá dentro e encontrou estas 3 gaiolas. A primeira está em chamas. Há cubos de gelo gigantes na segunda gaiola. E a terceira está cheia de escorpiões venenosos. Tina precisa escolher uma delas para subir até a superfície. Você pode ajudá-la a escolher a opção mais segura? Ela deve usar a gaiola com os cubos de gelo. A Tina pode sentir muito frio, mas ainda assim é mais seguro que as outras 2 opções. A polícia capturou a Kelly e a levou para a delegacia. Durante o interrogatório, a jovem disse 4 fatos para a Tina. Primeiro, o nome dele é Alex. Em segundo lugar, ele é meu ex-namorado. Não estamos mais juntos. Frequentamos o mesmo colégio e nos conhecemos nas aulas de história. E, para finalizar, não sei por que ele roubaria esse maldito broche. Uma dessas informações é mentira. Qual será? A última. Olhe a tatuagem da Kelly. É idêntica ao broche roubado. Sem dúvida, ela sabe alguma coisa sobre o objeto roubado. A Kelly acabou confessando que o ladrão deve estar escondido em um castelo abandonado fora da cidade. Tina foi para lá checar. Mas não há outra forma de chegar ao castelo sem ser por este labirinto. Qual destes caminhos levará a Tina à entrada do castelo? O primeiro caminho leva ao lago com crocodilos, o terceiro leva a lugar nenhum, e o quarto a levará de volta para o início. Então a Tina deve escolher o segundo caminho. Tina entrou no castelo e viu uma sala cheia de artefatos antigos. Ela avistou o ladrão na hora. E você, já o encontrou? Esta múmia está segurando um celular. Alex correu para o porão e a Tina o seguiu.
Infelizmente, a porta atrás dela se fechou e ela ficou presa. Ajude a policial a descobrir o código que abre a porta. Um calendário na porta diz: "O céu é um vazio infinito." O código é formado pela primeira letra das palavras e um número. OCE1VI. Na sala seguinte, Tina ficou presa em mais uma armadilha. Uma voz medonha explicou: "Se apertar o botão certo, deixarei você ir. Mas se escolher o errado, ficará aqui para sempre. Você tem apenas uma chance de escapar. Boa sorte." Qual dos botões abre a gaiola? Você conseguiu adivinhar? Ela deve escolher o botão preto. Esta imagem na parede é uma dica. O arco-íris contém todas as cores, menos a preta. A Tina saiu da gaiola e entrou em uma sala cheia de móveis antigos. Ela anotou 3 detalhes estranhos nessa sala logo de cara. E aí, quais são? Há livros dentro desta lareira em chamas, mas eles não se queimam. Observe esta pintura na parede. A Mona Lisa está piscando e o reflexo deste espelho não condiz com a sala. Tina encontrou Alex perto destes portões que levam a uma cidade antiga subterrânea. Ele explicou que o broche de escaravelho escondia uma chave secreta, mas há 4 fechaduras diferentes nos portões. A dupla tinha apenas uma chance de escolher a fechadura certa. Qual eles devem escolher? A 4ª fechadura tem uma abertura igualzinha ao formato da chave. A família real da Ravenia ia visitar a cidade durante sua viagem ao redor do mundo. E claro, todos levariam consigo suas preciosas coroas. Eles pediram ao prefeito da cidade que tomasse precauções especiais. Então, ele colocou as coroas em um cofre em uma sala escondida em seu escritório, guardada por seguranças. No entanto, na manhã seguinte, quando o prefeito veio verificar as coroas para informar a família real que elas estavam em segurança, ele entrou em pânico. Você consegue adivinhar por quê? Porque as coroas dentro do cofre não são as verdadeiras. A primeira tem uma etiqueta com o preço, a segunda está quebrada, e uma das pedras preciosas da terceira coroa está faltando. Isso não aconteceria se elas fossem as verdadeiras. O prefeito queria se certificar de que o ladrão das coroas fosse pego. Ele também esperava que a polícia o encontrasse antes que a mídia soubesse do que havia acontecido, e a única pessoa que poderia ajudá-lo era a detetive Zelda. Então, imediatamente ligou para ela. A detetive chegou ao escritório e inspecionou a sala secreta. Ela notou algo que poderia ajudá-la na investigação. Você consegue descobrir o que é? Há um pedaço de papel sob uma das coroas falsas. O ladrão deixou um bilhete. A detetive leu: "Caro prefeito, estou muito desapontado com você. Este incidente provou como você é incapaz de fornecer conforto e segurança para seus convidados, bem como para seus cidadãos. Acredito que posso me convencer a devolver as coroas se você me pagar uma grande, e estou falando sério, bolada de dinheiro. Guarde minhas palavras e conte com o que eu digo em minha carta sobre este assunto. Aqui está meu número de contato: 14.3, 5.9, 16.1, 13.1 e 14.7, 5.2, 16.3, 5.6. Sinceramente, o Homem Charada." O que você pode fazer com esse número? Bem, o prefeito pensou que era um número de telefone. Ele imediatamente pegou o telefone e discou o número, mas como a detetive Zelda suspeitava, ninguém atendeu. No bilhete, o charada sublinhou desapontado, incapaz e fornecer. Isso deve ser uma dica. O número antes do ponto indica qual palavra você deve procurar no bilhete.
E o número após o ponto informa qual letra você precisa nessa palavra. Por exemplo, 14.3 significa que você precisa encontrar a 14ª palavra, que é incapaz. A letra que você precisa é a terceira, que é C. Quando você fizer isso, para cada número você terá café 0. Antes de a detetive Zelda sair para o café, ela decidiu verificar as imagens da câmera de segurança gravadas à noite. O prefeito a levou para a sala de vigilância. Havia 3 monitores diferentes, cada um mostrando um ângulo diferente da sala. A detetive Zelda percebeu que apenas um deles ainda estava gravando ao vivo. Os outros 2 estavam mostrando imagens falsas. Qual gravação é real e por quê? Você se lembra de como era a sala quando a detetive Zelda a inspecionou? O relógio certamente não estava nesta parede. Estava do outro lado, então a filmagem no primeiro monitor é falsa. A no segundo monitor também não é real. Se você olhar mais de perto, verá uma mariposa voando ao redor da sala. Mas ela repete o mesmo movimento várias vezes. Isso é uma filmagem falsa mal editada. Assim, só a filmagem do terceiro monitor é real. A detetive Zelda rebobinou a filmagem e encontrou o momento em que o charada invadiu a sala. Ele estava cobrindo o rosto, então era impossível dizer como ele era. Ainda assim, a detetive Zelda conseguiu perceber algo que poderia ajudá-la a encontrar o criminoso. Você sabe dizer o quê? Se você olhar para o canto inferior esquerdo, verá alguém entrar na sala e sair rapidamente enquanto o charada está roubando as coroas. Isso poderia significar que o charada tem um parceiro? Para descobrir isso, a detetive Zelda questionou todos os seguranças que trabalhavam no turno da noite. O primeiro guarda, Jorge, disse que passou a noite de guarda em frente à porta. A única vez que ele saiu do seu posto foi para ir ao banheiro. O segundo guarda, José, disse que passou a noite toda em frente à porta do gabinete do prefeito e que a única pessoa que fez uma pausa foi o Jorge. O terceiro guarda, Brian, disse que também estava ao lado da porta. A detetive Zelda sabia que apenas um deles estava dizendo a verdade e os outros 2 estavam mentindo. Quem está mentindo? Você se lembra de como eram os sapatos do homem que entrou na sala? Tênis brancos. E é isso que o Brian está vestindo, então ele está mentindo. E como o José não mencionou que o Brian deixou o posto, ele também é um mentiroso. O Jorge é o único que está dizendo a verdade. O Brian e o José imediatamente começaram a implorar a Zelda. Não podemos ir para a cadeia. Prometemos que não roubaremos mais nada. Você tem que acreditar na gente. A detetive Zelda perguntou. Então por que vocês mentiram? Eles disseram que ouviram algum barulho vindo da sala enquanto Jorge havia saído. Eles decidiram que o Brian verificaria a sala e o José ficaria de vigia. Quando o Brian viu alguém na sala, ficou com medo e saiu correndo. Ele disse ao José que preferia perder o emprego a que algo ruim acontecesse com ele. Quanto ao José, ele mentiu porque o Brian era seu melhor amigo e não queria que ele fosse demitido. E como nunca viram ninguém entrar ou sair da sala, acharam que estavam imaginando coisas, afinal estavam muito cansados. O que você acha que a Zelda pode fazer para verificar se os guardas estão dizendo a verdade? Ela pode verificar as imagens de vigilância da rua em frente ao prédio para confirmar se ninguém entrou ou saiu. Como a Zelda não conseguiu ver ninguém atravessando a rua, ela chegou à conclusão de que o Brian e José estavam dizendo a verdade. A detetive decidiu verificar a sala secreta mais uma vez para descobrir como o charada havia entrado. Algum tempo depois, ela conseguiu localizar outra porta escondida. Você também consegue ver? A estante é, na verdade, uma porta. Ela examinou a porta para descobrir como abri-la. Notou 3 botões, mas apenas um poderia abri-la. Se a detetive apertasse o botão errado, a porta ficaria trancada para sempre, e ela não seria capaz de descobrir para onde ela levava. Que botão ela deve apertar?
Dê uma olhada nos livros ao lado dos botões. Um dos títulos não tem sentido, enquanto os outros fazem sentido. Deve ser um anagrama, uma palavra ou frase formada pela reorganização das letras de outra. Se você reorganizar as letras no título, obterá o segundo botão. A detetive Zelda pressionou o botão e a porta da estante se abriu. A mulher viu um corredor estreito com uma escada. Ela deu um passo e a porta se fechou atrás dela. Tentou abri-la, mas a porta não se moveu. A única coisa que ela podia fazer era descer as escadas. A detetive então chegou a um poço subterrâneo. Dentro não havia nada além de uma pá e uma placa que mostrava o que havia ao redor do poço. Cobras venenosas no túnel à esquerda, gás venenoso à direita. E no túnel, logo acima da cabeça dela, havia um cachorro bravo com dentes afiados. O que ela deve fazer? Ela deve cavar para cima. Ela precisa ouvir os sons que o cachorro faz e esperar que o animal adormeça. Então deve passar calmamente por ele. Deve ter sido assim que o charada entrou e saiu da sala. A detetive Zelda não queria perder mais tempo, então foi para o Café Zero. Após responderem o enigma, 2 portas surgiram à frente deles. Uma delas tinha o nome da Gabi escrito, e a outra, o do André. O mordomo surgiu por trás do casal e empurrou a garota para dentro da porta dela, e o rapaz para dentro da porta dele. Ela caiu em um poço e foi parar em um jardim misterioso. Então, acabou acordando um gnomo que estava dormindo por lá. Ele ficou furioso, mas topou libertar a moça se ela respondesse sua pergunta corretamente. O gnomo mostrou 3 casinhas de cogumelo e perguntou qual delas era a dele. E aí, qual será? Está vendo a flor no chapéu do gnomo? A maçaneta da porta da segunda casinha de cogumelo tem a mesma flor. Então, esta deve ser a casa dele. O André, por outro lado, caiu dentro de uma masmorra mágica. O vigilante era um ogro que parecia feliz por finalmente ter um prisioneiro. Mesmo assim, topou libertar o André caso ele escolhesse o portal mágico certo para escapar. 2 portais surgiram à frente dele. Cada um levava para uma sala. O André tinha que ficar naquela que escolhesse durante 5 minutos. A primeira estava cheia de gás venenoso, que o derrubaria em 4 minutos. E a segunda estava cheia de água. Se o André optasse por essa, ele teria que ficar preso por uma corrente no chão, com a água subindo muito rápido. Em qual ele pode sobreviver? O rapaz deve escolher a primeira sala. Ele deve respirar fundo e tentar ficar sem respirar por 1 minuto. Depois, terá que esperar 4 minutos para a porta se abrir. Então, pode escapar. A Gabi e o André foram transportados para o corredor depois de terem respondido todos os enigmas corretamente. Eles ficaram felizes por se reencontrarem. No fim do corredor havia uma porta. E de frente para ela estava uma bruxa. Ela colocou 3 varinhas mágicas sobre a mesa que estava à sua frente e disse: Vocês não precisam fazer nada com uma destas varinhas. Uma vocês precisam partir ao meio. E a outra precisa ser ainda menor que essa metade. A bruxa acrescentou que eles poderiam responder apenas uma vez. E se a resposta estivesse errada, ela não abriria a porta. E aí? Você sabe dizer qual varinha deve ser a mais comprida? Qual eles devem partir ao meio? E qual precisa ser a mais curta? Está vendo as aranhas penduradas no teto? Como a fechadura da porta possui formato de aranha, isso deve ser uma pista. O fio no qual a primeira está pendurada é o mais curto, então a primeira varinha precisa ser a mais curta. O fio de teia onde a segunda aranha está pendurada é o mais longo, o que indica que a segunda varinha precisa continuar como está. E o fio da teia da terceira aranha possui comprimento médio, o que significa que o casal deve partir a terceira varinha ao meio. A bruxa abriu a porta, a Gabi e o André entraram em um quarto. 3 espíritos estavam flutuando lá dentro. Cada um afirmava ser o proprietário da mansão. A Gabi sabia que só um deles estava dizendo a verdade. Mas qual? É o espírito da mulher mais velha. Sabe por quê? Vamos rebobinar a fita. Você viu os retratos pendurados no corredor? Tem uma foto dessa mulher lá. Isso deve significar que ela deve ser uma das proprietárias da mansão. A próxima parada era uma sala de estar. Quando eles entraram, o André viu uma coisa estranha. O quê?
Tem um rosto aparecendo e sumindo na lareira. O casal entra em uma sala de estudos em seguida. O que há de estranho aqui? Os dedos desta armadura medieval estão batendo na espada. A sala seguinte era um quarto de visitas. O que há de estranho aqui? A bola de cristal está mostrando que tem alguém preso no porão. A Gabi e o André resolvem dar uma olhada no porão para ver se alguém está mesmo precisando de ajuda. Mas eles precisam decifrar mais um enigma para entrar lá. Havia um painel de senha e era preciso inserir 7 dígitos para destravar a porta. Mas não tinham ideia de qual poderia ser a tal senha. Por sorte, havia um bilhete na parede e esta palavra escrita nele. O que será que isso significa? O bilhete está virado de cabeça para baixo. O que você vê agora? As letras se parecem com números, né? Então a senha é 1837837. Havia 3 pessoas no porão que afirmaram ter sido trancadas lá, mas só uma delas estava dizendo a verdade. Qual? Está vendo os pontos nos cotovelos desta mulher? Ela é uma assustadora boneca de pano, então está mentindo. E este homem possui garras em vez de dedos. Ele deve ser um transmorfo ou algo do tipo. Então, este cara aqui é que deve estar dizendo a verdade. A Gabi e o André pegaram os 3 e saíram de lá. Depois que o casal respondeu todos os enigmas corretamente, o mordomo apareceu de novo. Obrigado, viajantes. Agora vocês estão livres para seguir seu caminho. Mas saibam do seguinte: todos nós nesta casa somos amaldiçoados. Responda este último enigma para que o feitiço seja revertido. Assim que formos libertados, vamos ajudá-los a consertar o carro. Vocês verão, há 9 pessoas à frente de vocês. Uma delas é o monstro que nos amaldiçoou. Nos digam qual. Este cara tem 2 chifres escondidos entre os cabelos. Ele não é humano, é um monstro. 5 pessoas acordaram dentro de um enorme hall. Nenhuma delas se lembra de quem é ou como foi parar ali. Elas avistam uma porta gigante fechada. Todas olham ao redor do local e veem algo estranho. O que será? Estas estatuetas. Elas estão escondidas por todo o espaço. Há 5 pessoas na sala e elas encontraram 6 estatuetas. Isso deve ser a chave, um homem diz. Precisamos descobrir qual das estatuetas é diferente das demais. Você sabe dizer qual? É esta aqui. Os olhos dela estão diferentes dos das outras. O grupo tenta usar a estatueta estranha como chave e dá certo. A porta se abre e todos entram na sala ao lado. Mas, quando o homem que sugeriu usar o objeto olha ao redor, vê que não está sozinho lá. De repente, o fantasma de uma mulher surge à frente dele. Se quiserem sair daqui, cada um de vocês precisa resolver meus enigmas, ela diz. Mas não conseguirão! Então o espírito desaparece, como fumaça. O homem olha ao redor e encontra um símbolo estranho e um decodificador sobre a mesa. Encontre os outros 9 símbolos. Estes são os 10 símbolos. O homem então começa a decifrar a mensagem usando o decodificador. O que será que está escrito ali? Lá diz, página 52. O homem abre o livro que está sobre a mesa. Na página 52 tem um enigma escrito em um idioma antigo. Se você me tiver, vai querer me dividir com alguém. E se me dividir, eu deixarei de existir. Quem sou eu? O homem soube na hora qual era a resposta. E você, já sabe qual é? É um segredo. O homem fica surpreso por ter conseguido ler o enigma escrito no idioma antigo. A resposta é a senha para abrir a porta.
Ele digita todas as letras e a porta se abre. E, de repente, se lembra. Seu nome é Tomás, um linguista e criptógrafo. Enquanto isso, em outra sala, um jovem se vê em um lindo lugar cheio de plantas. Há 3 flores sobre a mesa. Elas estão fazendo caras e bocas. A placa na frente delas avisa: Flores mentirosas. A primeira flor diz: Você jamais sairá daqui e nunca vai se livrar da gente. Pode desistir. A segunda afirma: Não lembro de como se faz para se ver livre de nós. Acho que é cortando ou arrancando nossas raízes da terra. E a terceira garante: Arrancar ou nos tirar do talo são as 2 formas corretas de acabar conosco. O que o cara deve fazer? Cortar as flores? Arrancá-las da terra? Ou quebrar o talo delas? Quebrar o talo é a resposta certa. Essas flores só dizem mentiras. Então as conclusões que podemos tirar do que elas disseram são as seguintes. 1. Tem um jeito de acabar com elas. 2. Não é cortando nem as arrancando com raiz e tudo. 3. E só tem um jeito de removê-las. Então, o que nos resta é quebrar o talo delas. O rapaz quebra os talos das flores. Ele vê letras brilhantes surgirem nas pétalas. As letras precisam ser organizadas para formarem uma palavra. Qual palavra é esta? É cesta. O jovem examina a cesta e encontra um papel dobrado no fundo dela. Ele abre o bilhete e lê o seguinte enigma. Em uma lagoa, há algumas flores com abelhas voando acima delas. Quantas flores e abelhas há nessa lagoa, considerando que as seguintes afirmações são verdadeiras? 1. Se cada abelha pousar sobre uma flor, uma abelha ficará sem flor. 2. Se cada 2 abelhas pousarem sobre uma mesma flor, vai sobrar uma flor. Ajude o rapaz a decifrar esse enigma. São 4 abelhas e 3 flores na lagoa. Do nada, um girassol surge sobre a mesa. O cara utiliza como chave para abrir a porta. E aí se lembra, seu nome é João e ele é um jardineiro. Em outra sala, uma jovem acorda cercada por lindos cristais e pedras preciosas. Na parede há um quadro com nomes e imagens de pedras diferentes. Algumas das pedras são as respostas para os seguintes enigmas. 1. Sabia que os reis e rainhas de todas as épocas adoravam esse meu lindo tom de roxo? 2. Meu nome lembra água. Sou azul como o mar. Você consegue adivinhar quem sou eu e que imagem é a minha? 3. Ei, sou da água também. Sou encontrada dentro de uma concha. 4. Você já me conhece bem, não é mesmo? Eu que criei a cidade onde um feiticeiro vivia. 5. Meu nome é ameaçador, mas por favor não tenha medo. Sou listrado como um felino, por isso fui batizado em homenagem a seu olhar. E aí, você já sabe de qual pedra preciosa cada enigma está falando? As respostas certas são: 1. Ametista. 2. Aquamarine. 3. Pérola. 4. Esmeralda. 5. Olho de tigre. A garota escuta um barulho e vê que a caixa que está sobre a mesa se abriu. Ela se aproxima e lê o seguinte enigma. A rainha foi reclamar com o rei sobre sua dama de companhia. De manhã, a monarca colocou seu colar de ametista dentro do porta-joias para protegê-lo da luz do sol. E não à toa, essa pedra costuma desbotar quando é exposta ao sol. A rainha passou o dia na biblioteca lendo alguns livros. Em determinado momento, olhou pela janela e viu sua dama de companhia, que estava sentada no jardim, usando o colar real. A dama de companhia desatou a chorar e disse que isso não era verdade. Ela jamais roubaria nada da rainha. O rei abriu o porta-joias e viu que o colar ainda estava ali dentro. Qual delas está mentindo? A jovem se dá conta de que a dama de companhia é que está mentindo. Você percebeu que a ametista agora está muito mais pálida que antes? Isso significa que a funcionária de fato usou o colar lá fora.
A garota resolve o enigma. Então, 3 pedras preciosas surgem no fundo da caixa: citrino, garnet e alexandrita. Tem também um bilhete que diz: descubra o peso de cada pedra sem usar balança. Este enigma vai te ajudar. Descubra o peso de cada pedra. A pedra de citrino pesa 10 gramas, a de garnet, 4 gramas, e a de alexandrita, 2 gramas. De repente, a jovem se lembra: seu nome é Melissa, ela é uma joalheira e coleciona cristais. Em outra sala, uma mulher encontra 6 copos sobre a mesa. 3 deles estão vazios e 3 estão cheios de água. A mulher vê um bilhete: mexa apenas um copo para formar uma fileira de copos alternadamente cheios e vazios. Como ela pode fazer isso? Ela deve pegar o 5º copo e despejar a água dentro do 2º. De repente, os copos somem. E no lugar deles, 2 recipientes com ingredientes diferentes e mais um bilhete surgem. No bilhete está escrito: encontre 3 diferenças. Você conseguiu encontrar todas? Aqui estão elas. A mulher pega os ingredientes e os joga dentro de um caldeirão. Mas ainda falta alguma coisa. Brilhante e bonito. É o pesadelo dos lobisomens. Precisamos conseguir mais dele. Para nossa amada rainha. Moedas e espelhos. Bandejas e jogos de chá. Os nobres compravam e se afogavam em dívidas. É a prata. A mulher joga um pouco de prata dentro do caldeirão e faz uma poção que pode derreter a trava da fechadura. No instante em que abre a porta, se lembra: seu nome é Laura e ela é uma química. Uma senhora está aqui nesta sala. Ela vê 4 fotos sobre a mesa. Todas parecem ter sido tiradas em diferentes épocas. O bilhete diz: tem alguma pessoa que está presente em todas as fotos? Ajude a mulher a descobrir. Aqui está ela. Apesar dos sinais de idade, dá pra ver que é a mesma mulher. Veja, ela tem uma pinta acima do lábio. Um espelho surge em frente à senhora. Espera aí, é ela? A mulher das fotos? O espelho a mostra com um cara de terno e ele parece confuso. Tem uma madrinha à esquerda e uma noiva à direita. Não dê ouvidos a ela. Sou sua esposa, diz a noiva. Você está mentindo! Eu que sou casada com ele! A madrinha grita em prantos. Qual delas está mentindo? A jovem da direita é a esposa dele, pois tem uma aliança de casamento no dedo. Mas espera, ela também tem a mesma pinta acima do lábio. Será que esta é a versão mais jovem da Nossa Senhora?